Olá, sejam muito bem-vindos ao Inspirações. Meu nome é Douglas Scar e o Inspirações tem o objetivo de abençoar e edificar você cada vez mais. No programa de hoje, nós temos a grata alegria de receber o Cristiano Lima. Ele foi um aluno da Faculdade Evangélica de São Paulo e estará falando aqui sobre o seu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. E antes de mais nada, queremos conhecer mais sobre o nosso entrevistado. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, meu querido irmão. Olá, estou muito feliz de estar aqui participando dessa entrevista. E é uma honra estar aqui na sede da Assembleia de Deus do Belém, podendo compartilhar com o irmão, com todas as pessoas que estão nos assistindo, sobre educação cristã, sobre a educação com valores cristãos para a nossa sociedade atual. Ok, Cristiano, conte-nos mais um pouco sobre quem é o Cristiano Lima. O Cristiano Lima, bem, é cristão, nascido de novo, crente em Jesus Cristo, Filho de Deus, né? E pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, congrego na Igreja de Assembleia de Deus de Cidade Ademar, pastor Daniel, que pertence à Assembleia de Deus Cidade Ademar 1, é ligada à nossa sede em Vila Mascote, do setor 8, cujo pastor é o pastor João Barbosa. Sou casado, minha esposa Miriam Lucas, assistente social pela PUC de São Paulo, hoje faz residência na Unifesp, na área de gerontologia. Acho que falei demais dos outros, vou focar em mim, né, agora, né? Então, voltando para mim. Sou professor público da Rede Pública de Estado de São Paulo. Amo lecionar, sou professor de inglês e português. Há quase 20 anos, vou fazer 20 anos lecionando. Sou graduado em letras, língua inglesa e portuguesa pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Fundação Santo André, Centro Universitário de Santo André. Fiz a graduação em Teologia pela FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, no ano entre 2005 até 2010, quando eu escrevi o TCC, aí depois eu tive que voltar para revalidar algumas matérias, peguei o diploma, fiz a validação em Teologia na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, pelo MEC, né? Na época havia validação em Teologia. Sou pós-graduado, o irmão perguntou, né? Então estou falando do meu currículo atual, para a glória de Deus, né? Tenho pós-graduação em nível de especialização, não é mestrado pela Universidade Anhanguera, no curso de tradução inglês-português, e tenho um certificado internacional da Universidade de Cambridge, da Inglaterra, Cambridge University, nível First Certificate in English, proficiência em inglês, pela Universidade de Cambridge. Eu conquistei esse certificado em 2013, porque eu sou professor de língua inglesa. E aí, nós que somos professores, quando queremos provar nossa proficiência em língua inglesa, nós prestamos esse certificado e atualmente estou estudando para um nível um pouco maior, chamado CAE, Certificate in Advanced English. Então, esse é o meu currículo acadêmico, mas principalmente eu sou um escravo de Cristo, um servo do Senhor, que ama o Evangelho e ama o Reino de Deus e ama a Igreja de Jesus, né? E ama Jesus sobre todas as coisas. Sim. Cristiano, e como foi a sua experiência de estudar na Faculdade Evangélica de São Paulo? Aquele período você cursou diurno? Eu cursei aos sábados. Eu vinha o sábado e ficava o dia inteiro, das 7 da manhã às 17h30. E era uma experiência maravilhosa. Mas 70% do meu curso foi aos sábados. Sim. Mas quando eu voltei para validar, refazer algumas disciplinas, grego, né, fiz duas vezes, algumas disciplinas eu fazia à noite também. Foi uma experiência maravilhosa.
Eu sempre tive vontade de fazer teologia, mas eu fui fazer letras primeiro, né? Eu era menino quando eu fui fazer letras, 18 anos. Aí eu falei, pai, eu quero fazer teologia. Ele falou, não, faça um curso vocado mais secular. Aí eu fiz letras. Aí quando eu terminei letras, eu falei, não, agora eu estou ganhando... me efetivei como professor público, fui fazer teologia. Na época não tinha esse negócio de reconhecimento do MEC. Os cursos eram livres no Brasil todo. E aí eu comecei a fazer e fui fazendo, aí surgiu isso, e fui me envolvendo, teologia sistemática, cristologia, harmatiologia, pneumatologia, grego, hebraico, sou amante do grego, né? Sou apaixonado pelo grego, sempre estou estudando sozinho de forma didática, autodidata, né? Estudando sozinho, e foi maravilhoso, tive professores maravilhosos, professor Caramuru, professor Matias, professor Misael, professor Eliseu, professor Sérgio, que hoje é um grande amigo meu, que eu amo de paixão, porque a gente sempre está se comunicando. O professor Matias, sempre estou conversando pelo WhatsApp, não está mais aí, mas sempre um contato muito grande e muito carinho, muito respeito por essas pessoas que passaram na minha vida e me ensinaram teologia, filosofia, grego, hebraico. Que bênção. Então, conte-nos um pouco sobre o seu trabalho de conclusão de curso, o que te inspirou a escrever sobre a importância da educação cristã para a nossa igreja, a Assembleia de Deus. Há 30 anos eu pertenço à Assembleia de Deus, né? Eu me converti ao Evangelho quando eu tinha 11 anos de idade, hoje eu tenho 41 anos de idade. E eu tenho muito amor pela Assembleia de Deus, pelo povo assembleiano, pelas pessoas, pela comunidade de fé ao qual pertenço. E o que me inspirou foi exatamente que eu queria valorizar a visão teológica que a Assembleia de Deus tem, a visão hermenêutica a respeito dos fatos do Novo Testamento. Né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê nas igrejas em geral, as pessoas pregando muito teologia da prosperidade, triunfalismo. E aí eu pensei, eu quero fazer uma obra que resgate a mensagem dos pioneiros. Sim. De Gunnar Wingren, de Daniel Berg, de Frida Wingren, de todas essas gerações que fundaram a nossa querida igreja. Isso, né? Que vieram dos Estados Unidos, que experimentaram a experiência do Pentecoste, o dom carismático de línguas. E aí eu falo, mas como eu vou trabalhar isso? Nossa, você vai falar sobre isso na questão de educação? Aí eu falei, educação, eu quero trabalhar isso como educação. E aí o meu TCC, posso pegar, por favor? Fica à vontade. O meu TCC, o título dele é A Educação Cristã como Prática de Transformação Social no Século XXI. A prática pedagógica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E aí esse TCC, o que eu desenvolvo? Eu faço uma análise historiográfica da educação cristã, mas no sentido não a educação formal que a gente aprende nas escolas, do professor que ensina e o aluno que ouve, recebendo conhecimento. Não. A educação cristã, no meu TCC, é aquela que a comunidade, na relação interpessoal de fé, um ensina o outro pelo exemplo. Porque eu pertenço a uma comunidade, quando eu aceitei a Cristo na Assembleia de Deus, eu pertencia a uma comunidade que nós gostávamos, cada um cuidava um do outro. Aquele sentimento de pertença, de comunidade. O discipulado, discipulado, né? Isso. Né? Educar vem do latim educare. Né? Uhum. E aí eu falei, não, eu preciso resgatar esse conceito que a gente não pode perder dentro da nossa comunidade de fé. Porque a gente alcançou 12 milhões de membros hoje no Brasil. Nos Estados Unidos são 3, 4 milhões, né? Mas aqui no Brasil são 12 milhões, baseado nesse conceito de comunidade. Sim. De cuidado. Daquele pastor leigo, não estou defendendo o ministério leigo, hoje nós precisamos da formação teológica, mas antigamente nossos pastores era aquele pastor leigo que chegava na igreja, vinha do trabalho, orava 1, 2 horas e ele visitava, ele fazia culto doméstico, ele fazia trabalho de evangelização nas comunidades e nós crescemos assim. Nós resgatamos pessoas assim. E nós não podemos perder essa grande lição que está no nosso sangue assembleiano.
E aí eu faço um trabalho historiográfico. Eu vou no Novo Testamento, eu analiso a prática educativa de Jesus, que pregava através de parábolas, né? É revolucionário para a época. Porque você tem uma visão de ensino no Novo Testamento farisaico, dogmático, uma coisa sistematizada. Aí surge um profeta, um pregador pobre, porque a Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, ele foi pobre, vamos colocar isso, ele era uma pessoa simples, pregando um reino, uma mensagem acessível, simples. Através de parábolas. O que eram parábolas, né? Existem várias, hoje, interpretações de parábolas, mas qualquer linguista vai falar que parábolas são mensagens da vida oral, da história oral da comunidade, de histórias que se contavam. E na Bíblia nós conseguimos enxergar isso quando muitas vezes nós vemos Jesus na Judéia falando sobre plantação, agricultura, que era o forte da Judéia. Na Galiléia ele estava falando sobre peixe, sobre mar, contando parábolas que envolvem isso. Então era assim, ele lançava uma mensagem acessível para aqueles que estavam ouvindo. Olha como isso é importante. Ele lançava essa mensagem, o Jesus de Nazaré, né, nascido pobre, lançou para uma comunidade. O púlpito de Jesus era... Qual era o púlpito de Jesus? Era o mar, era o barco. E aí eu analiso essa comunidade de fé que nasce a partir daí. Essa comunidade também ela vai ser assim no início. Quando o Espírito Santo, segundo os relatos do Novo Testamento e a tradição cristã, ele vem sobre a comunidade de fé, essa comunidade tinha tudo em comum. Está lá no texto, existe um comunalismo, uma cuidava da outra. Eles vendem os seus pertences, um cuida do outro, né? Existem visões teológicas sobre isso, mas o fato bíblico está lá. E um começa a cuidar do outro, e isso faz aquela comunidade de fé crescer. E aí eu analiso, usando Justo L. Gonzalez, que é um autor, eu analiso todo o desenvolvimento histórico dessa comunidade de fé, como a educação ocorre, lá no início. Ela começa a se institucionalizar na formação do Novo Testamento, nas escritas dos apóstolos que escrevem. Ali começa a haver uma sistematização da teologia, que até aquele momento é uma teologia dinâmica, ela começa a ser estabelecida como teologia dogmática novamente. Só que, que entra nas Sagradas Escrituras, vou citar Barth aqui, ele cita Sagradas Escrituras, e aí essa comunidade ela continua. Ela continua nos movimentos dos medicantes, nos monastérios, na Idade Média. Eu vou analisando isso na igreja da Idade Média, dos monastérios, nos padres medicantes que vão evangelizar a Europa, que trazem uma reforma na igreja europeia, que levam o evangelho para várias regiões do mundo. Essa mensagem ela se valida também na reforma. Quando os reformadores eles querem uma comunidade mais próxima um clero mais próximo do povo. E essa, como estou sendo bem rápido, tá? Porque o meu é muito. Quantas páginas tem? Ah, irmão, tem umas 200 páginas. É gigante, tá? Não é que muitas páginas seja conceito de qualidade, tá? Mas eu me dediquei bastante para escrever, tanto que eu recebi 10 do orientador professor Elias. E aí, essa comunidade, ela vai se fazendo, se educando nos monastérios, na prática da pregação, no didaquê, né? Tem um didaquê, nos catecúmenos que se convertem, no ato do batismo. Isso é educação. E o seu clímax, na minha defesa, no meu TCC, é nos reavivamentos pentecostais do início do século XIX, né? Sim. No século XIX, me corrija se eu estiver errado. Que é uma redescoberta desse estilo comunitário. Dessa educação informal, dessa educação por exemplo. Isso, daquele líder que ele não é ungido, mas ele é o servo. Porque se você olhar ungido, é no Antigo Testamento, são os reis. Jesus não nos chamou para ser ungido. E eu não estou tirando a autoridade do pastor aqui.
Mas eu aplicar o Antigo Testamento, o conceito de unção do Antigo Testamento para o ministério pastoral no Novo, é um contrassenso hermenêutico e exegético sem tamanho, porque o pastor é o escravo, é Romanos capítulo 1, verso 1, né? Paulo, doulos, é o escravo. Eu nem sei se eu falei Escravo o grego. Os meus amigos professores de grego, eu tenho colegas professores de grego que me corrijam. É o escravo. O que é o escravo? É o servo. É aquele que serve a comunidade em amor. E nem por isso ele perde a sua autoridade. Porque a relação de comunidade e pastor é uma relação de amor. E onde há amor, não há perca de autoridade. E foi assim que a Assembleia de Deus iniciou. Sim. Líderes que cuidavam da comunidade, e essa comunidade só crescia. E nós crescemos sem TV, nós crescemos na época, né? Sem redes sociais, nós crescemos. Mas crescemos por quê? Hoje somos 12 milhões de membros. Eu tento resgatar isso através de 4 paradigmas: que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará. Precisamos resgatar essa mensagem em nossos púlpitos. Nós estamos nos esquecendo dessa mensagem simples do Jesus Nazareno, que pregava, curava, estava do lado dos pecadores. Simples, porém poderosíssima. Poderosa, perto dos pobres, perto das comunidades, perto daqueles que nada tinham. Essa Assembleia de Deus é a comunidade que sempre esteve perto dessas pessoas, de resgate, nas prisões, nos hospitais, nas capelanias. Então, meu primeiro TCC, antes da validação na FAESP, é um TCC apaixonado. Sim. É isso. Que legal. Então, você que deseja cursar teologia, você pode vir para a FAESP. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso site www.faesp.org. Lá nós temos vários cursos, até mesmo curso de capacitação ministerial para atender você, para poder fazer com que você possa crescer cada vez mais na educação cristã. Que legal, então assim, foi um trabalho esplêndido. E como você vê a educação hoje, no nosso tempo, século XXI, como que está? Como a educação, como Jesus lançou os fundamentos, ou temos um afastamento muito grande? E quais são os passos para retornar a essa mensagem poderosíssima de Jesus e esse ensino informal, esse ensino, por exemplo, que arrastava multidão? A base do meu trabalho é a Teologia da Educação Cristã de Lawrence Richards, da editora Vida Nova, se não me falha a memória. É interessante o irmão fazer essa pergunta, porque o meu TCC lá na Teológica, quando eu validei, foi sobre educação novamente, usando Lutero. Aí eu uso o paradigma de Lutero, que defende uma educação para todos, uma educação que é responsabilidade da família, uma educação que é uma educação, responsabilidade da sociedade e que valoriza a espiritualidade, né? São 4 axiomas que eu posso trazer até em outro momento, falar com mais propriedade. Como eu vejo isso? Como retornar a isso? Retornando às Sagradas Escrituras, né? Calbart fala das Sagradas Escrituras, como estou lendo, inclusive, Calbart, a Carta aos Romanos, estou lendo em inglês, porque eu sou professor de inglês. Aí, a obra, né? Um colega meu, que eu escrevi o abstract dele, ele fez um doutorado na USP, aí eu verti o abstract dele do português para o inglês, aí ele me deu essa obra. Eu falei, opa, peguei e comecei a ler. E aí, Calbart chama Sagradas Escrituras. Então, é um retorno simples ao que as Sagradas Escrituras, principalmente o Novo Testamento, proclama como mensagem do Evangelho. A gente tem hoje um problema de fazer muita hermenêutica em cima do Antigo Testamento. Assim, eu falei, Novo Testamento, é uma mensagem simples ao Novo Testamento. É errado fazer hermenêutica em cima do Antigo Testamento? Não é. Mas desde que o Antigo Testamento, tudo que a gente pega como lição, seja completado pelo exemplo de vida de Cristo Jesus. Sim. Não adianta a gente pregar, por exemplo, os salmos imprecatórios. Falam que Deus, o salmista pede para Deus vingar os seus inimigos. Aí você segue em Jesus Cristo, ele fala, não, você tem que oferecer outra face. Ao contrário. Como é que eu vou aplicar um salmo imprecatório
Se o meu Cristo me ensinou para dar outra face. Há coisas no Antigo Testamento que não se aplicam a nós, porque Jesus é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Então, como voltar? Olhando para Cristo, olhando para os evangelhos, o que ele ensina. E praticando em oração, em piedade, em consagração. Eu sou um assembleano clássico. Eu sou um assembleano clássico. Eu gosto muito disso. Em consagração, em oração, em vida de piedade, em amor, em perdão. Tudo que Jesus nos ensinou, não precisa de muita coisa. Não precisa de coisa nova. Jesus não disse lá, pegai a sua cruz e siga-me. Sim. A cruz ali não é somente obediência. A cruz ali, se você ler Bonhoeffer, nem sei se falei correto o nome do teólogo, ele se opôs ao nazismo, né? Bonhoeffer e Barth se opuseram ao Estado nazista totalitário da época. Bonhoeffer diz o seguinte, que a cruz significa morte, não era só obediência. Quando Cristo fala, pegue a sua cruz, os discípulos sabiam que a cruz significava ir até a morte. E a cruz era a morte mais vergonhosa da época. Né? Quem participava dessa morte eram criminosos. A decapitação não era tão... A decapitação era mais nobre do que a crucificação. Só que Jesus podia falar, olha, vocês me sigam e sejam decapitados. Jesus falou, não, peguem a cruz, porque a cruz é vergonha. Então, como voltar a esse tipo de educação? Primeiro, investindo sistematicamente no ensino da palavra de Deus. Sim. Formação teológica dos nossos obreiros. Segundo, não é porque eu recebi uma formação teológica que eu vou me separar da comunidade de fé. Pelo contrário, eu tenho que entrar dentro da comunidade de fé. Para servir. Para servir essa comunidade. E ter uma vida de piedade. Os presbiterianos, nós falamos vida consagrada. Os presbiterianos, reformados, chame o nome que quiser, eles falam vida piedosa. Ter uma vida de piedade, de amor ao próximo, de aproximação daqueles que precisam do nosso amor. Seja em trabalhos de capelania, trabalhos em hospitais. É isso, é dessa forma que nós... É o que Jesus fez. Sigamos o exemplo. Paulo fala, siga o meu exemplo como eu sigo de Cristo. Bati no microfone aqui, não deu, desculpa. Aos Filipenses, Paulo fala que não se cansa de repetir as mesmas coisas, porque isso é segurança. São as mesmas coisas. Oração, jejum, ensino da palavra, e assim a igreja vai crescendo cada vez mais. Sim, esse é o meu TCC. Cristiano Lima, deixe as suas considerações finais. Olha, é uma honra estar aqui contribuindo para o reino de Deus, acima de tudo, contribuindo aqui para a minha comunidade de fé, Assembleia de Deus do Belém. É uma honra estar aqui compartilhando o que eu aprendi na FAESP. E a minha consideração final é, minha reflexão final é, quem quiser estudar teologia, tenha certeza de uma coisa. Estude teologia para servir o corpo de Cristo. Não para colocar um anel no dedo, ou para ser chamado de ministro num sentido honroso, ou porque eu preciso ser um grande pregador de multidões. Não. Estude teologia para servir o corpo de Cristo, servir o reino de Deus e testemunhar a respeito de Jesus de Nazaré e, se for necessário, até com a morte, como os cristãos da Coreia do Norte, da Janela 1040, os cristãos primitivos fizeram. Essa minha mensagem, é isso as minhas considerações finais. Ótimo, então. Cristiano, queremos agradecer sua participação aqui. E você que ficou conosco até agora, que Deus em Cristo possa abençoar você cada vez mais. E lembre-se, se você quiser aprender mais, estudar teologia, nos procure, porque nós estamos de portas abertas para receber você. Que Deus abençoe a sua vida e você pode compartilhar, você pode curtir, você pode se inscrever aqui no nosso canal e tenha isso em seu coração, que Cristo vai te abençoar cada vez mais, porque o nosso objetivo aqui é produzir a boa teologia para que o nome do Senhor seja engrandecido em todos os lugares. Deus abençoe a sua vida e até o próximo Inspirações.